e não sou calvinista. Então eu tenho uma pergunta muito sincera. É possível que Deus, que é Deus que está no comando da salvação, é possível que Deus salve um cara que é ateu, contundente, que morre dizendo eu não creio que Deus exista, tal, e no fim ele é salvo? Se ele morrer dizendo isso, ele não é salvo. Então Deus viu o fim. Não, Deus antes do começo. Não. A questão é que Deus determinou que esse camarada não ia ser salvo. E esse cara não foi salvo. Olha bem a lógica do crente. Deus determinou que ele não seria salvo. Então, olha a justiça do Deus do crente. Então logo Deus cria o ser humano, determina que ele será condenado. Então logo, se ele é ateu, é porque Deus quis, Deus o fez. Então logo, por ele não acreditar, Deus o julgará e será condenado. Olha a justiça do crente. E isto nós lemos na Bíblia. Isso nós vemos em Romanos capítulo 8, 29 ao 30. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou a serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que seja o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou, a esses também o chamou. E os que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. É Romanos 9, 21 ao 23. Ou não tem o oleiro direito sobre o barro, para que da mesma massa fazer o barro vaso para a honra e o vaso para a desonra? Que direis, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira, isso é porque Deus não tem ira, e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição, a fim de poder mostrar as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdias, que, para a glória, preparou de antemão. Então Deus, segundo a narrativa e este raciocínio idiotizado, predestinou pessoas para a glória, salvação, e para a ira, perdição. E segundo aquele mesmo pastor, Deus determinou que o ateu fosse para o inferno. Por quê? É incrédulo. Mas, segundo as narrativas e a Bíblia e Paulo, Deus, ele preparou. Então, logo, se a pessoa é ateu, se ele é incrédulo, se ele não serve a Deus, é porque, de antemão, Deus preparou para que ele fosse daquela forma, para que ele não cresce. Os vasos de ira, foi Deus que preparou. Agora, que lógica nessa justiça em que Deus, de antemão, ele prepara pessoas para não o servirem e serem condenadas. Então, logo, se o ateu vai ser condenado, é porque ele não crê em Deus. Mas ele não crê em Deus porque Deus o preparou, determinou para que ele não cresça. Então, logo isso, Deus o julgará. Que tipo de Deus é esse? Que tipo de lógica de justiça é este dos crentes? Onde Deus, ele mesmo determina que a pessoa vai ser incrédula e ele mesmo vai julgar a pessoa ao inferno por ser incrédula, por não crer nele. É um Deus bipolar? É um Deus que gosta do sofrimento? É um Deus masoquista? Porque não tem lógica o raciocínio dos crentes.